Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível expert, a disciplina é eclesiologia, e hoje nós vamos estudar a aula de número 55, que é as marcas e a função da igreja. Então, muito bem, o versículo inicial está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, palavras do próprio Senhor Jesus, que disse assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha só, Deus quer, amados, que a igreja dele, não é? Como Paulo disse a Timóteo, a igreja do Senhor é a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Senhor tem que ser sal da terra, tem que ser luz do mundo. É através das nossas vidas, mesmo no mundo mergulhado em pecado, mesmo no mundo mergulhado em tanta apostasia, em tantos problemas e dificuldades, nós podemos nos firmar na presença do Senhor. E é através da nossa vida que as pessoas, que os nossos familiares, parentes, colegas de trabalho, onde quer que passemos, vão olhar para nós, e nós somos a Bíblia que eles vão ler. Através das nossas vidas, nós levamos eles ao livro escrito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e através da Bíblia Sagrada o Espírito Santo conduz cada um ao livro vivo, que é o Senhor Jesus. Ele é a palavra viva, não é? Como diz lá em Apocalipse 19, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus é o Logos vivo, é a palavra viva. Então, muito bem, ele orou, o Senhor Jesus, na chamada oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17, o Senhor ora para que a igreja dele seja marcada por algumas características, não é? E essas características são 6, e nós vamos ver nessa aula quais são essas marcas, quais são essas características que a igreja do Senhor Jesus deve ter. Lembrando que Jesus fundou a igreja, e ele só tem uma igreja. Ele não tem duas, né? Já falei em aulas anteriores a respeito da questão de denominações e tudo mais. O Senhor Jesus fundou a igreja, e nós temos que fazer parte da igreja dele. Continuando aqui então. Então, a primeira marca que o Senhor Jesus ora, não é, para que a igreja dele fosse marcada é a alegria. Vamos ler aqui o que diz João 17:13. Mas agora vou para ti e digo isso ao mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Olha só, o dicionário define alegria como estado de viva satisfação, como vivo contentamento, júbilo, prazer, não é? A igreja do Senhor é uma igreja alegre, é uma igreja que tem que ser marcada pela alegria. Nós vemos isso no Novo Testamento em várias referências, por exemplo, Lucas 10:21, João 14:28, Mateus 2:10, Lucas 1:14, Filipenses 1:4, 2 Coríntios 7:16. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja alegre, e essa alegria, amados, não está baseada em circunstâncias. Essa alegria vem da presença do Senhor, porque a presença dele traz alegria, não é? A presença dele nos faz regozijar, como diz lá o Salmo de número 100, eu vou ler aqui, que palavra gloriosa, não é? O Salmo de número 100, vamos ler aqui o salmista. Jesus ora para que a igreja tivesse essa alegria, não é? E essa alegria nós temos que ter todos os dias, porque o Senhor está conosco. Olha o que diz aqui, são apenas 5 versículos, é curtinho. Diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor, reconhecei que o Senhor é Deus, ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome. Porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. Então, nós temos que louvar ao Senhor e prestar culto a Ele
com alegria. Mas essa alegria, amados, não pode estar somente naquele momento de culto, quando nos reunimos, não é? A eclésia, a assembleia, a reunião, o ajuntamento. Essa alegria tem que ser uma evidência na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só no momento de culto, não só naquele momento que você está louvando, adorando, glorificando a Deus, ouvindo a palavra. Tem que estar conosco todos os dias, tem que estar conosco o tempo todo, né? Tem muita gente que com o passar do tempo vai perdendo essa alegria. Às vezes é muito comum você ver essa alegria no rosto do novo convertido, porque ele está ali no primeiro amor, ele está feliz, ele está alegre e tal, só que tem muita gente que quando o tempo vai passando, essa alegria vai se esgotando, aí vai ficando carrancudo, né? Vai virando dinossauro da igreja. Isso é perigoso, amados. Nós temos que ter alegria e viver essa alegria o tempo todo, né? Estar com ela, porque essa alegria vem da presença do Senhor. Jesus está num momento crucial, decisivo. Se você ler lá o texto de João, do capítulo 14 até o 17, ele fala do Espírito Santo, faz a oração sacerdotal, em seguida, no Getsemane, ele vai ser preso. Ele não está preocupado com o que ele vai passar, porque ele sabe que ele veio para isso, ele mesmo havia dito, não é? João 10, versos 17 e 18, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, tenho poder para dar e para torná-la a tomá-la. Então ele sabe que vai morrer, mas ele sabe que vai ressuscitar e ele está alegre porque ele vai consumar a obra que o Pai o deu a fazer, ainda que ele sabe que nos momentos ali seguintes serão de angústia, serão de pavor, serão momentos terríveis, mas essa alegria ninguém tira dele e essa alegria ninguém pode tirar de nós, da igreja do Senhor. Então, muito bem, além da alegria, a próxima característica que o Senhor ora para que a igreja dele tenha é santidade. Está escrito assim em João 17, 14 e 15. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, a palavra santo quer dizer separado, separado para Deus, para o uso do Senhor. No Novo Testamento é comum nós vermos em diversos momentos, né, aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, Filipenses, a nomenclatura santos, né, nas cartas de Pedro também, ser designada a igreja é chamada de santos, ou seja, aqueles que são separados para Deus. Na primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 15, o texto é bem claro em dizer, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus é santo e Ele espera que vivamos também em santidade. É óbvio que Deus não nos pega pelo colarinho, não nos obriga a nada. Você não vai ler isso no Evangelho, você não vai ler isso na Bíblia. Deus pegando alguém pelo colarinho dizendo, você está fazendo o que eu estou mandando? Ele não faz isso, porque Ele não age por força nem por violência, mas Jesus pregava a palavra e dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, nós temos que ouvir a palavra e praticar. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Nós temos que viver em santidade. No Antigo Testamento, por exemplo, essa santidade era mais exterior. Não é? Por exemplo, no tabernáculo, Deus manda fazer vestes especiais aos sacerdotes. Ao sumo sacerdote era mais especial ainda, se destacava. E Deus manda fazer uma lâmina de ouro. Não é? Se você ler lá o livro de Êxodo, você vai ver uma lâmina de ouro escrito Santidade ao Senhor, ou Santo ao Senhor. Essa lâmina de ouro que ia aqui na testa, presa por fitas azuis, né, embaixo aqui do turbante, da mitra, para que o sacerdote e o povo lembrassem, Deus é santo e eu preciso ser santo também. Só que no Novo Testamento, amados, a santidade, a graça, melhor dizendo, requer um padrão de santidade maior. Por exemplo, no Antigo Testamento, o mandamento era não matarás. Jesus disse, se você chamar alguém de idiota, de imbecil, se você teve raiva, ódio de alguém, você já desejou a morte, você já matou ele dentro de você. No Antigo Testamento, para haver adultério, tinha que ter a relação conjugal, a relação sexual, melhor dizendo, e duas testemunhas presenciarem. No Novo Testamento, no Sermão do Monte, Mateus 5, 28, o Senhor Jesus disse, se você desejar uma mulher, e o inverso também, claro, né, uma mulher desejar o homem, se você olhar e desejar, você já adulterou. Ainda que a outra pessoa não saiba, ainda que ela não tenha percebido, ainda que ninguém tenha ouvido, mas Deus sabe o que está no nosso coração. E a santidade não pode ser só exterior, tem que ser interior também, não é? E temos que ser santo em tudo, na nossa completa maneira de viver. Nós temos que ser santo no nosso trato com Deus, vivendo em fidelidade. Nós temos que ser santos no trato, por exemplo, entre marido e esposa, no casamento, com os filhos,
nos negócios, com os irmãos. Deus espera isso de nós. É óbvio que Ele sabe que nós não somos perfeitos, né? Ele quer ver em nós um aperfeiçoamento constante, como diz Paulo aos Filipenses, não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Deus quer ver em nós um aperfeiçoamento constante, uma melhoria contínua, e isso depende de nós, não é? Isso depende de nós estamos em processo de santificação e o Senhor Jesus quer ver a igreja dele em santidade. Nós temos que viver esses dias, os nossos dias aqui, na nossa jornada aqui na terra em santidade, porque afinal de contas, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Lembrando também que o próprio Senhor Jesus avisa que no final dos tempos o pecado iria se multiplicar muito, e é por isso que nós temos que redobrar a vigilância, não é? O Senhor Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, olhai por vós, vigie em todo tempo em oração. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar, uma oração perseverante, uma oração que não desiste, que não recua, para que assim perseveremos na presença do Senhor e vivamos em santidade. Santidade na fala, né? Tem gente que quando está na igreja abre a boca para dizer glória a Deus e aleluia, mas dentro de casa as palavras saem palavrão, palavra que não convém. Meu irmão, quando você é santo para Deus, tudo que é seu é santo. A sua casa tem que ser santa, a sua roupa tem que ser santa, o seu carro, não é? O prato, a colher, o garfo, tudo que é seu tem que ser santo. Quando nós somos santos ao Senhor, tudo que é nosso também é santo, é santificado. Então, não é como Paulo diz, o alimento, não é? Quando nós oramos, consagramos, santificamos ao Senhor, tudo nosso tem que ser santo. Tudo nosso tem que ser santo. Deus assim espera ver isso em nós. Se não está havendo isso da nossa parte, nós precisamos nos corrigir, não é? E discernir os próprios erros é uma evidência de amadurecimento espiritual, porque o ser humano é tendencioso a apontar e julgar os outros. O ser humano é tendencioso a criticar os outros, a querer juízo para os outros e misericórdia para si. Quando eu começo a entender e discernir os meus próprios erros, eu estou avançando, eu estou me aperfeiçoando. Aí eu começo a orar: Senhor, eu não quero mais falar palavrão, por exemplo. Senhor, eu não quero mais desejar isso, muda o meu coração. Senhor, eu não quero mais tratar assim a minha esposa, o meu marido, eu não quero mais tal coisa, eu quero fazer assim, eu quero tal. E aí você começa a orar de maneira específica para que haja de fato essa melhoria, essa transformação, essa santificação. Lembrando que santidade, santificação é um estilo de vida, amados. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor, nós temos que ser santos, porque se não houver da nossa parte o nosso esforço, não é? Se não houver esforço da nossa parte, como é que vamos nos santificar? O que estava em Deus fazer, Ele já fez. O Espírito Santo já está aqui nos nossos dias, a palavra está à nossa disposição e agora somos nós que temos que tomar posse dela e fazer a nossa parte e nos santificar dia após dia. Então a primeira marca que falamos da igreja, que o Senhor orou, foi para que a igreja tivesse alegria. A segunda marca, para que a igreja vivesse em santidade, não é? Como ele diz aqui, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por que o mundo odeia? Porque o mundo vive em pecado, o mundo jaz no maligno, o mundo gosta do pecado, é da farra, é da balada, é da mentira, é do engano, não é? Deus quer que vivamos em santidade. Estou pregando hoje, o Senhor me deu uma mensagem a respeito da mulher de Ló. Está lá em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Deus a alcançou com misericórdia, a Ló, a ela e as filhas. Deus a alcançou com livramento e salvação, só que ela olha para trás, ela está deixando bem claro que o coração dela, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, o coração dela estava em Sodoma, por isso que ela virou uma estátua de sal. O nosso coração não pode estar no mundo, amados, nosso coração tem que estar no Senhor, não é? O mundo passa os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O nosso coração tem que estar no Todo-Poderoso e assim vivermos em santidade dia após dia. A próxima característica que o Senhor orou para que tivéssemos, que a igreja dele tenha, é verdade. Vamos ler aqui o que diz João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Para conseguirmos viver em santidade, como é que fazemos isso? Através da prática da palavra, porque a palavra nos confronta.
A palavra traz uma realidade espiritual, uma orientação divina, traz aquilo que devemos e que não devemos fazer, e aí, diante de nós está uma escolha. Ou eu sigo a direção da palavra, fazendo como ela ensina, ou deixando de fazer o que ela diz que não é para fazer, ou eu vivo a vida do jeito que eu quiser, não é? É uma escolha. Agora, para eu viver uma vida de verdade, a verdade está na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Para vivermos em verdade, não é? Nós temos que conhecer a palavra, estudar e meditar nela dia após dia e praticar o que ela ensina. Lembrando, não é, como o Senhor Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Deus não mente jamais. Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus de verdade, não é? Como está escrito, Números 23:19, está escrito assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele faz, ele diz e ele confirma. O nosso falar, como diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5:37, seja o vosso falar sim se é sim, não se é não. O que passar disso é de procedência maligna. Efésios 4, do 25 em diante, a palavra diz, pelo que não mintais uns aos outros, mas falai a verdade. A verdade tem que estar na nossa boca, a verdade tem que ser uma prática na nossa vida. É através da verdade, não é, que nós conseguimos viver em santidade. E só dá valor à verdade quem a conhece. O pastor João Ribe conta uma ilustração, tem várias, né? Depois você pode entrar aí no canal dele no YouTube, você digita João Ribe. Tem várias ilustrações, pregações, testemunhos, mas tem uma ilustração que ele conta a respeito de um sábio e de um discípulo. E o discípulo pergunta ao sábio, mestre, qual o valor da verdade? Quanto vale a verdade? E aí o sábio, o mestre, querendo ensinar aquele rapaz, ele pega um anel muito bonito, tira do dedo e dá ao rapaz e diz, meu jovem, vá à cidade tal, procure lá todas as joalherias que tiverem, mande fazer uma avaliação deste anel. Mas não venda, só peça avaliação e pergunte o preço. Muito bem, aquele jovem foi, passou lá em diversas joalherias e mandou fazer a avaliação do anel. E na volta ele diz ao mestre, mestre, fui lá, fiz as avaliações, né? E o mestre, e aí, quanto dão por este anel? E aí o mestre, o rapaz disse, olha, um disse que dá 300, outro disse que dá 400 reais, outro disse que dá 500, 600, o melhor dá 700. Aí o mestre falou, então vá em tal lugar agora, vá na joalheria tal, peça para lá examinar este anel. Aí o jovem foi, chegando lá ele volta todo alegre, todo feliz, e ele diz, mestre, que anel valioso. Ele falou, por quê? Porque aquela joalheria que o senhor me mandou ir, eles disseram que pagam 10 mil pelo anel. 10 mil se eu fosse vender agora, mas diz que vale um pouquinho mais. Aí o sábio disse, olha que coisa boa, que bom. E o rapaz disse, mas eu não entendi ainda qual o preço, o que tem a ver isso com a verdade, o que tem a ver a avaliação do anel. E aí o sábio disse, eu comprei esse anel por 10 mil. A verdade tem preço, tem valor para quem a conhece. Quem não conhece a verdade, ela não tem valor. Amados, quando nós conhecemos a palavra de Deus e a verdade nela e o Senhor Jesus, tem que ter valor para nós, tem que ter valor. Quando uma pessoa não conhece o Senhor e a palavra dele, ela não valoriza a palavra, a intimidade, a comunhão com Deus, porque ela não a conhece. Agora, quem conhece a verdade valoriza. Quem conhece o Senhor Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E nós temos que valorizar a palavra, estudar, meditar, conhecer. Nós temos que praticar o que ela ensina. Não podemos ser só ouvintes esquecidos, mas temos que ser praticantes da palavra, tá? Vivendo uma vida de verdade, não nos enganando. Não é? Como diz Tiago, aquele que só ouve e não pratica, se engana a si mesmo. Nós não podemos nos enganar, temos que viver o evangelho de verdade. Não podemos ser frequentadores de igreja, nem religiosos, temos que ser verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, muito bem, vimos sobre alegria, santidade, verdade. O próximo aqui é missão, a próxima característica que o Senhor Jesus orou para que a igreja tenha. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então o povo cristão é alegre, santo e vive a verdade de Deus. E essa verdade tem que ser levada às outras pessoas.
Essa verdade tem que se fazer conhecida dos outros. E aí está a missão, não é? O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, a palavra missão, não é, do latim, significa mandar ou despachar. Então, nós somos enviados ao mundo todo, ao mundo todo. Ainda que você não vá para outra cidade, outro estado, outro país, onde você está, na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho, onde você for, seja aquele que leva a mensagem, seja, não é, aquele, hoje muita gente, não é, usa a nomenclatura missionário, e aí usa a nomenclatura de missionário só para aqueles que vão em missão a outro estado, outra cidade, outro país, por exemplo. Não é? Por exemplo, aqui no meu caso, no caso dos pastores da Paz e Vida, nós somos verdadeiros missionários, ficamos um tempo em um lugar, depois vamos para outro, né? Se você me acompanha aqui já há algum tempo no canal, você sabe que eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, nordeste do país. Hoje, nesses dias, estou aqui em Carapicuíba, no estado de São Paulo. Já passei por outros estados também, fazendo a obra, enfim, né? Assim como os demais pastores da Paz e Vida. Tem vários pastores que já percorreram vários estados, alguns até em outros países, não é? Inclusive um abraço para o meu querido e amado pastor Fábio Henrique, pastora Zenaide, que estão lá em Portugal, na Paz e Vida de Portugal. Então os pastores da Paz e Vida são verdadeiros missionários. Mas não é só os pastores, não é só aquele que tem cargo de missionário. Jesus quer que a igreja dele seja missionário. O que é fazer a missão? É levar o evangelho, é levar a palavra. E para isso você não precisa ir em outro estado, em outra cidade. Você pode fazer na tua casa, você pode fazer na tua rua, onde você, no banco, na fila do mercado, onde você estiver, leve a verdade. Como diz lá na 1 de Pedro, deixa eu ler aqui para você, olha que palavra gloriosa. 1 de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, a palavra nos diz o seguinte, 1 de Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos que ser uma igreja missionária, uma igreja que anuncia. E como é que anunciamos? Anuncie contando o teu testemunho, não é? De onde Deus te tirou, o que é que Ele fez na tua vida, como é que Ele tem agido, a tua libertação, a tua salvação, como você tem vivido com Deus. Meu irmão, nós temos que anunciar, nós temos que ser um povo missionário, um povo que anuncia a palavra de Deus, que anuncia o Evangelho, uma pessoa que influencia os outros para Jesus. Nós podemos influenciar ou ser influenciados. Eu fico triste quando eu vejo muitos irmãos, às vezes falando, por exemplo, mal da denominação A, da denominação B. É gente que não move uma palha para nada, não faz nada e critica quem faz. Meu irmão, não critique ninguém, faça a tua parte. Ao invés de perder tempo criticando os outros, faça você a sua parte. Produza frutos, anuncie o Evangelho, leve a verdade, leve a palavra, não é? Com sabedoria, com graça, com unção. Faça isso. Hoje nós vivemos um tempo em que muita gente está afastada do Evangelho e muitos até que estão na igreja, nos Evangelhos, falando mal, apontando, julgando. Quem somos nós para apontar ou julgar alguém? O Senhor Jesus deixa claro, não julgueis, não sereis julgados. Então nós não devemos julgar nem apontar, nós temos que levar a verdade do Evangelho, né? Tem quem adultere a palavra, falsifique a palavra, pregue o Evangelho por inveja, vanglória? Tem, Paulo fala disso aos Filipenses, aos Coríntios, tem, né? Não devemos ser desses, devemos ser aqueles que levam a verdade da palavra. Então a próxima característica, não é? Já falamos de alegria, de santidade, verdade, missão. A próxima característica é unidade. Vamos ler aqui João 17, do 21 ao 23. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que todo mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles assim como me amaste
a mim. Amados, a unidade, lembrando, né, Jesus tem uma igreja, a unidade da igreja dele está acima de placa denominacional, não é? A unidade está acima de métodos de evangelismo, disso, daquilo, outro, não é? Há um só Deus, Efésios 4, há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. É triste. Eu vou lhe contar algo que aconteceu comigo certa feita. Um domingo pela manhã eu estava indo para a igreja, eu estava na calçada, né? Nessa época eu morava próximo da congregação, e aí eu estava indo com minha Bíblia debaixo do braço e eu vi que vinha um outro irmão, que estava também com a Bíblia debaixo do braço. Nós íamos na mesma calçada e quando nos aproximamos eu levantei a mão e disse: Pai do Senhor, varão. O camarada simplesmente virou a cara e saiu andando como se nem tivesse ouvido. Eu não julguei nem apontei, mas uma realidade comigo eu pensei, ele não conhece o Deus que eu conheço, porque ele não entendeu ainda o livro que ele está levando debaixo do braço, porque a igreja de Jesus é uma só, não tem que ter divisão, não tem que ter, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, Jesus só tem uma igreja. Nós vivemos em dias, amados, que infelizmente tem uma briga, uma rivalidade de denominações. Vivemos numa época que, infelizmente, tem gente que diz que é pastor, mas só está de olho no dinheiro das pessoas. Eu vou lhe contar uma situação que eu já vivi lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Um camarada que era de uma outra denominação grande, tal pastor lá, sai daquela congregação e vai fazer os cultos, levou metade da igreja e foi fazer os cultos num salão lá vizinho à igreja que eu pastoreava, na mesma avenida, cerca de 200 metros. Aí o camarada ia para a porta da igreja da Paz e Vida, que eu estava pastoreando lá, chamar as pessoas para ir para lá, dizendo o seguinte: olha, a Paz e Vida vai fechar, eu já assinei um contrato aí deste imóvel, eles vão desocupar e nós vamos vir para cá, vá para lá comigo, para você assistir os cultos lá, que depois nós vamos vir aqui para o salão. Tudo mentira, olha que absurdo, não é? Eu não fui lá brigar com ele nem nada, mas quando aquilo chegou aos meus ouvidos, eu falei com os irmãos, eu gravei vídeos, eu avisei, eu falei: amados, não vamos sair daqui coisa nenhuma, isso é mentira, o nosso contrato está vigente, os aluguéis estão em dia, está tudo certinho, isso é mentira do diabo. Agora, um cidadão desse que diz que é pastor, para ele é pastor e na cabeça dele eu acho que ele deve pensar que está certo. Ele não entendeu ainda que a igreja de Jesus está acima disso. Ele, não é, me perdoe aqui quem estiver ouvindo e quem já fez, espero que nunca ninguém faça isso, mas para mim isso é o mercenário que Jesus diz lá em João capítulo 10. O mercenário não tem cuidado das ovelhas não, o mercenário quer arrancar a lã da ovelha. O pastor de verdade é quem prega e ensina a palavra, não é aquele que quer tirar as ovelhas de outro aprisco, não. Nós temos que evangelizar, ganhar almas, fazer a nossa parte, não é? Uma pessoa que faz tal coisa não tem unidade nenhuma, não entendeu ainda o que é unidade. É triste às vezes ver irmãos, não é, como disse há pouco, falando da denominação A, da denominação B. Amados, só tem uma igreja. Só tem uma igreja e quem faz isso parece que ainda não entendeu isso, não compreendeu. Isso é triste, né? Hoje eu falava pela manhã com a irmã e a irmã dizia, não é, membro aqui da Paz e Vida, falava de duas irmãs dela que se sentaram a tomar café e de outras denominações, e aí duas se juntaram para falar mal de determinada denominação e aí chamaram ela para a conversa e ela não participou. E aí as irmãs insistiram: mas você não acha, você não concorda, você não sei o quê? E a irmã disse: olha, eu não concordo com isso. Se você acha que a denominação está errada, você tem que orar por eles, você tem que orar pelo pastor, pela liderança, por isso, por aquilo. E aí as próprias irmãs: mas você é a Santa Rona, você quer estar certa? E ela falou: gente, eu não estou aqui para discutir, a palavra de Deus é para ser obedecida, não é para a gente julgar nem apontar, não é? Vamos orar, interceder e acabou. Essa irmã, fiquei feliz quando ela me disse isso, porque ela compreendeu o que é unidade. Não é? Pastor, mas tem gente por aí que faz errado. Que não sei. Problema deles, amados. Está escrito, Romanos 14, 12, cada um dará conta de si a Deus. Não é? Cada um dará conta de si, como diz Paulo aos Romanos, no que estiver em nós temos que ter paz com todos. Paz com todos, porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Quem gosta de confusão é o diabo. Então vamos continuar aqui. Não é?
sexta e última característica é o amor. Já falamos da alegria, da santidade, da verdade, da missão, da unidade. E a última característica que o Senhor orou, não é, lá em João 17, é o amor. João 17, 26 assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha só, no capítulo 14 de João, aliás, no capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus quer que a igreja dele seja uma igreja amorosa, que viva um amor verdadeiro. Paulo diz aos Romanos 12, o amor não pode ser fingido. Sabe aquela pessoa que dá o tapinha nas costas e por trás apunhala? É um amor fingido, um amor falso. O amor tem que ser sincero, o amor tem que ser verdadeiro. Lembrando quando Jesus diz lá em João 13, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei, esse amor, amados, é unilateral. Deus nos amou sem esperar nada em troca, sem esperar ter o amor correspondido. Ele ama, amou e ama a todos. O Senhor Jesus amou Pedro sabendo que ia ser negado, amou Tomé sabendo que ele não ia crer e amou Judas sabendo que ia ser traído. Não deixou de amar nenhum deles. Por isso, como Pedro nega 3 vezes, lá em João 21, ele pergunta 3 vezes, não é? Simão Pedro, tu me amas? Por que ele pergunta 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. E aí Jesus diz, prove que você me ama, apacente os meus cordeiros. Não é? 1 aos Coríntios 13, o apóstolo Paulo traz um capítulo inteiro a respeito da excelência do amor, o amor ágape, sublime, elevado, o amor que ama, sem esperar nada em troca. Nós temos que ter esse amor e ter maturidade também para compreender. Eu posso amar alguém, ajudar, fazer tudo por ela e ela ser ingrata, ela não reconhecer, ela me trair, me apunhalar, falar mal de mim. E eu tenho que amar do mesmo jeito, amados. Amar do mesmo jeito. Eu só amo quando esse amor já está no meu coração. Está escrito, Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Não é? Paulo falando em 1 Coríntios 13, ainda que entregasse toda a fortuna, entregasse o corpo para ser queimado, não é? Se não tivesse amor, nada adiantaria. O amor é a força motriz, o amor é a virtude mais excelente, o amor é a essência do Evangelho. Não é? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se a igreja do Senhor não tiver amor, vai ser uma igreja indiferente. Nós temos que ser amorosos, fervorosos no amor, com um amor verdadeiro, não fingido. Não é? Quando eu amo, sabendo que eu vou amar, ajudar, me dedicar, e o outro pode não retribuir, eu não posso cansar nem desfalecer. Gálatas 6, 9 e 10, não é? O apóstolo Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O bem é uma semente, o amor é uma semente que plantamos, não é? Lá em 1 de João 3,18, a palavra diz assim, filhinhos, não amemos só de boca, de língua, mas por obra e em verdade. Nós temos que plantar amor, plantar o bem. Quando plantamos, colhemos. Se você quer colher amor, plante amor. O que você plantar, você vai colher. A igreja do Senhor tem que ser amorosa. E é tendo este amor, não é, que nós conseguimos ser alegres. Tendo este amor, nós vivemos em santidade, vivemos a verdade. Tendo esse amor nos movendo, levamos a palavra, anunciamos, cumprimos a missão, vivemos em unidade, não é? Tem muita gente, infelizmente, que foi esfriando. Jesus fala à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, que não é quente nem fria, é morna. E o morno vomita. O morno, ele vomita. Nós não podemos ser vomitados, nós temos que ter um amor fervoroso. A chama do Espírito Santo tem que arder no nosso coração e nos aquecer, e nos impulsionar e nos mover para andarmos na presença do Senhor. Lembrando que o próprio Senhor Jesus também disse assim em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele disse de muitos e não de todos. O amor dos outros pode até esfriar, o nosso não pode esfriar. E para que ele não esfrie, nós temos que manter a chama acesa. Nós temos que manter a chama acesa, que chama a chama do Espírito Santo, fogo ardendo no nosso coração. E isso fazemos, como diz Romanos 12, verso 1, apresentamos nosso sacrifício, nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, queimamos a nossa carne no altar do nosso coração, buscamos ao Senhor para vivermos em amor e demonstrarmos o amor dele.
Infelizmente, eu fico triste em ver como tem muita gente sendo maltratada pelos próprios irmãos de congregação, às vezes obreiros, às vezes até pastores, né, que maltratam as pessoas. Jesus nunca fez isso, amados. E não é isso que Ele espera que façamos, Ele espera que tenhamos amor. E não é fácil, é difícil, mas é necessário. E através do Espírito Santo nós conseguimos. Que você seja uma pessoa amorosa, que você demonstre esse amor não só por palavras, mas também através de atitudes. Amém? Vou ficando por aqui, na próxima aula nós continuamos. Se você gostou até aqui, deixa o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Estão aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida, conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander. Faça a tua doação, a tua oferta, a tua transferência e depois envie o recibo, o comprovante, o depósito para este número do WhatsApp que está aparecendo aqui, que eu vou enviar os e-books do pastor João Ribe Palharim para você em forma de agradecimento, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.